Então vamos lá. Eu havia comentado com vocês, né, da nossa possibilidade de fazermos um curso, né, extensivo. Para quem está vendo essa aula, alguns alunos fizeram comigo um preparatório que nós tivemos, e aí nós resolvemos continuar, né, esse curso. Então, o curso vai ser baseado na prova da FGV, nas provas da FGV, visando o concurso de Macaé, mas também se trouxerem alguma outra demanda, alguma questão, a gente pode ver, tá bom? Eu preparei a partir do edital, né, e daquilo que o edital pede. Deixa eu só projetar aqui o material que eu preparei para hoje, tá bom? E, Graciane, se tiver qualquer dúvida, você pode me interromper, tá bom? Você pode falar para mim. Tá bom. Deixa só eu tentar mostrar para todo mundo aqui. Deixa eu ver. Você está vendo a apresentação grande ou não? Tô vendo, sim. Tá vendo? Ah, então tá bom. Uhum. Ó, peraí, que o meu tá paralisado. Boa noite, Ronilda. Peraí, que o meu tá paralisado. Bom, vamos lá então. Deixa eu só tentar aqui dar zoom na tela. Como que eu faço? Só um instantinho, gente. Ó, então, o que vocês estão vendo aqui, eu estou subindo e descendo a tela, né? Tá vendo fazer isso? Rolando para cima e para baixo a tela? Sim. Ah, então tá. Bom, vamos lá então, gente. É, Hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto e também depois eu quero falar com vocês, olha só, sobre estrutura do texto e dos parágrafos. Então, um pouquinho diferente quem participou, né, daquele curso preparatório. Lá eu estava falando só de gramática, mas aqui a gente vai falar de tudo que o edital pede, tá? Hoje nós vamos falar desses dois pontos e fazer exercícios. Aí, dando tempo, a gente faz mais exercícios além do que de interpretação, tá bom? Vamos lá então, gente. Fala para mim, quando vocês vão interpretar texto, tem alguma técnica que vocês usam? Vocês fazem alguma coisa? Tem alguma dica, alguma coisa que vocês fazem para interpretar? O que vocês fazem Eu leio o texto umas 2 vezes antes de ler as questões. antes de ler as questões, né? Sim. Então, é uma questão que eu sempre digo. Tem gente que gosta de ler o texto primeiro. Tem gente que gosta de ler as questões primeiro. Eu indico sempre ler as questões. Por quê? Quando você lê as questões, você já vai ler o texto focado naquilo que você quer. Porque lendo o texto todo, você não sabe o que você está procurando. É interessante ler o texto primeiro quando a gente tem, assim, tá lendo o texto por prazer, né? Eu gosto de ler, vou ler um texto e tal. Mas quando a gente está lendo o texto para poder responder uma questão, é interessante ler primeiro a questão, tá? A primeira dica, então. Olha, vamos aos macetes que a gente tem, né? Ó, antes de ler o texto, então, leia as perguntas primeiro, que você vai ler já focado, sabendo o que você está procurando. Outra coisa, aí, ah, antes de ler o texto, né? Você vai perceber se a pergunta está se referindo a algo que está no texto ou não. O que eu estou querendo dizer? O conteúdo dentro do texto.
quer dizer que a gente está na compreensão, no nível da compreensão. O que que é a compreensão? Compreender um texto é entender o que o texto diz. Então, nós vamos procurar palavras-chave, como de acordo com o texto, de acordo com o autor, segundo fulano de tal, segundo o autor do texto, são palavras que estão no nível da compreensão. E aí é quando a gente está na escola, né, e quando vocês já estiveram na escola, que aí você fala assim, professor, onde que está a resposta no texto? É o nível da compreensão. Ah, mas em concurso também cai assim? É mais difícil, né? Porque eles vão pedir umas habilidades mais profundas, né? Mas pode cair também, de acordo com o texto. Você vai olhar lá no texto, tá ok? Agora, o conteúdo que a gente diz fora do texto está no nível da interpretação. O que que é interpretar um texto? É perceber o que o autor quer dizer, e não o que ele disse, mas sim o que ele quer dizer. E aí entra a nossa compreensão de mundo, a gente fala assim, a nossa herança cultural, né? Aquilo que a gente já conhece. E aí, por exemplo, expressões, o que que a gente vai procurar nas perguntas? Pode-se depreender do texto, ou depreende-se do texto, pode-se deduzir do texto, infere-se que. O que que é inferência? Inferência é como se fosse uma dedução, sabe? A partir de algumas informações, você chega a essa conclusão, a essa informação. A partir de algumas informações, você tem outra. Isso é inferência, tá? É correto julgar que, e outras que tenham o mesmo sentido. Você vai perceber que é fora do texto. Depois, percebendo isso, você dando uma olhadinha no texto, você não precisa nem ler o texto de uma vez, né? Quando você tem experiência, você olha para o texto, visualmente você já sabe se ele é uma notícia, se ele é uma reportagem, se é uma receita, se é um quadrinho, se é um texto de opinião, né? Muitas vezes é um texto de opinião que eles vão colocar nas provas, ou então trecho de livro, um trecho de artigo, alguma coisa assim. Algumas vezes eles colocam quadrinhos também, né? Uma tira em quadrinhos ou uma charge. Qual que é a diferença entre a charge e a tira em quadrinhos? A charge é um quadro só, é um desenho só. A tira em quadrinhos não é uma história toda, mas é uma tirinha, né? Às vezes são 3, 4 quadrinhos no máximo, né? De 2 a 4 quadrinhos. É uma tira em quadrinhos. A tira tem começo, meio e fim, né? Mas a diferença é que a charge é uma imagem só. Geralmente, até no nível de concurso, eles vão colocar algo que dê para interpretar bastante, que faça alguma crítica, que leve você a pensar, tá bom? Até aqui, gente. Dúvidas? Quem quer perguntar? Quem quer falar alguma coisa? Fala para mim. Até agora tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Se precisar, vocês podem me interromper, tá bom? Ok. E aí, bom, então lê o texto e tal. Depois de ler o texto, você vai reler as perguntas e procurar no texto. Então, você relê a pergunta e volta a procurar no texto. Eu vou falar durante a leitura do texto que a gente faz, tá bom? Então, após a leitura, volte às perguntas e tente encontrar no texto as partes que correspondem à resposta, tá? Eu, geralmente, coloco lá, eu encontro num pedaço, acho que a resposta está por ali, quando é direto no texto, né? Eu vou lá e marco né? Ou então pergunta 7, coloca o número 7 ali, para já ficar tudo marcadinho. Gente, a prova pode e deve ser toda rabiscada, viu? Quando você rabisca, você vai escrevendo, não riscar parágrafo todo, mas algumas expressões. É muito importante que você vá marcando, é setinha, flechinha, isso ajuda você né, a pensar e a deixar o seu pensamento mais seguro, tá bom? Ó, vamos fazer uma questão, então? Exemplo de questão. É, é da Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, desse ano. No romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, ó, não tem
Nesse caso, não tem um texto grande. O que que você vai fazer? Você precisa ler o texto, ou a pergunta antes? Nesse caso, não. Nesse caso, você já vai ler direto, né? Porque não tem necessidade. Ó, no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis escreve: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Machado de Assis escreve: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Vocês já leram esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas? Não sei se vocês já leram, mas é um livro maravilhoso. Inclusive voltou agora, né, a ser falado, a ser comentado, porque teve uma influenciadora estrangeira que comentou sobre ele, aí viralizou no mundo todo, aí voltou no Brasil também, enfim. Sobre esta frase, é inadequado afirmar que. O que, que nós vamos fazer, gente? Aqui pelo computador fica mais difícil a gente mostrando assim, né, como riscar, mas eu vou tentar, que a gente vai se adaptando, tá? Olha, sobre essa frase, é inadequado. Eu já viria aqui, ó, faria o quê? Eu já ia grifar essa frase, porque deixa eu ver, como que eu faço para grifar aqui? Ah, tá no PDF, não tá no Word. Mas, ó, eu já ia grifar essa frase, porque para essa palavra, aliás, né? Para ficar marcado. Ai, deixa eu tentar aqui. Para ficar marcado, gente, porque senão, no meio da pergunta, às vezes você está meio desatento, e não deve, né? Tem que estar focado. Mas você está meio desatento, você esquece do que está perguntando, então é inadequado. Beleza. Letra A. Há uma reflexão sarcástica sobre a natureza do amor de Marcela. O que, que significa sarcástica? Quem pode me falar? O que é sarcasmo? Tem outro nome que vocês conhecem por sarcasmo? A ironia, né? Isso, o sarcasmo é um tipo de ironia. A ironia é uma figura de linguagem que consiste em você dizer o oposto do que você quer dizer. Você fala uma coisa, mas você quer dizer o oposto dela. O sarcasmo é quando isso acontece e ainda assim você faz graça, né? É manter o humor, né? Isso, humor. Isso que é sarcasmo. Essa tá certa? Tá certa. Faz, né, aí uma ironia tal. B. Existe uma crítica sobre os interesses financeiros na relação amorosa? Olha, amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então dá a entender, sim, interesses financeiros. Quer dizer, acabou o dinheiro, acabou o amor, né? C. O uso da preposição durante reforça a ironia no trecho por ter sido usado para medir, além do tempo, a quantia? Tá, faz sentido também. O verbo no passado revela a inexistência de um lamento sobre o fim do relacionamento? Aí você, eita, e agora? Será que sim? Será que não? Vamos ler a última. E há uma avaliação pragmática do narrador em relação à sua experiência amorosa. Opa, peraí. O que que é pragmática? Quem pode me dizer? O que que é pragmática? Porque se não souber o que significa, fica difícil, né? E aí? O que que significa pragmática? O que que vocês acham? Hum? Não sabe? Pragmática tem a ver com prática. Existe uma corrente filosófica que se chama pragmatismo. O pragmatismo vai dizer que o que é bom, o que é belo, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é melhor, é aquilo que é prático, tá? Então, para a gente lembrar, pragmática, prática. Há uma avaliação pragmática na prática mesmo, em relação à sua experiência amorosa? Quer dizer, ele passou na prática, é isso que ele está dizendo? Vamos pensar assim, é mais fácil. É, ele viveu na prática o que ele está falando? Olha, parece que sim, né? Se foi uma experiência dele.
Agora fala para mim, gente, qual dessas 5 está incorreta? O que vocês acham? Não precisa ter vergonha. Se acertar, ótimo. Se errar, ótimo também, porque a gente está aqui para pensar. Ninguém quer falar? Eu diria a D. Na D? Na Ah, D de dado. O verbo no passado revela a inexistência de um lamento sobre o fim do relacionamento. Porque eu não é. achei que tivesse lamento ali, não. Então, olha só. Pensa o seguinte. O verbo no passado revela que não há um lamento, que ele não está lamentando. Será que quando ele fala sarcasticamente, ela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis, ele não está meio que reclamando também? Não está meio que jogando no ventilador a insatisfação dele? Parece que ele está se lamentando. E aí, quando fala o verbo no passado, revela a inexistência de um lamento. Olha, o verbo no passado parece que revela que existe um lamento. Ele está se lamentando, é o contrário. Olha como, imagina, né, a pessoa falando da vida dela, da vida amorosa. Ela me amou durante 15 meses, né, e enquanto eu tinha dinheiro. Parece que a pessoa está se lamentando. Ó, o uso da preposição durante reforça a ironia no trecho por ter sido usado para medir, além do tempo, a quantia. Por que que é irônico? Porque ninguém usa durante para falar de dinheiro. Mas aí tá mais, tá reforçando a ironia. 15 meses e 11 contos de réis. E a letra E, há uma avaliação prática, né, pragmática do narrador em relação à sua experiência. Sim, ele passou por aquilo. Ele está falando do que ele vivenciou. Então, assim, ó, você acertou. Talvez a explicação fosse, né, diferente, mas você acertou. A letra D, que é a correta. Tá? O verbo no passado revela a inexistência de um lamento sobre o fim do relacionamento. O que eu acho que causa dúvida é a palavra inexistência. Revela a inexistência. É uma palavra que parece que está afirmando alguma coisa, mas na verdade ela fala da falta de alguma coisa. Então, palavras assim, e isso é inadequado, né? Então, pode causar uma dúvida aí, uma ambiguidade, tá? Olha, uma segunda questão para essa, gente. Olha que tem um texto um pouco maior, portanto, nós precisamos olhar na pergunta primeiro, tá vendo? Ó, a pergunta é essa. Esse fragmento do texto pode ser reescrito de várias maneiras, alterando-se a ordem de seus componentes. Assinale a opção que indica a alteração que se mostra inadequada. Vamos lá, então. A alteração que se mostra inadequada. Para isso, nós precisamos ler o texto. Se você não lê, você não sabe o que ele está falando. Vamos lá, vamos ler então. É de 2016, da Secretaria de Educação de Pernambuco. Medicamentos de risco. Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Estudo publicado ontem no American Journal of Public Health identificou uma explosão no número de vítimas de overdose associada ao uso de medicamentos popularmente conhecidos como calmantes. Nos Estados Unidos, entre 1996 e 2013, o número de mortes ultrapassou em muito o crescimento, também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo período. César Baiman, O Globo, 19 de fevereiro de 2016. Vamos lá. E aí a pergunta, né? Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Esse fragmento do texto pode ser reescrito de várias maneiras, alterando-se a ordem de seus componentes. Assinale a opção que indica
alteração que se mostra inadequada. Quer dizer, eu vou mudar e aí não vai estar de acordo com o que vai estar falando, com o que está falando anteriormente. Vamos lá. Buscar a paz e a felicidade em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Buscar em uma pílula a felicidade e a paz frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia pode levar também uma pessoa bem mais perto da morte. Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar bem mais perto da morte uma pessoa. Letra E. Frente às agruras do dia a dia, buscar a felicidade e a paz também pode levar em uma pílula uma pessoa bem mais perto da morte. Vou dar um minutinho para vocês lerem e pensarem. Ah, deixa eu perguntar. Qual é o desafio aí? Vocês perceberam? O que está pedindo para a gente fazer? Eles vão mudar palavras ou pontuação, e a ordem das palavras pode ou não mudar a mensagem. E aí você vai perceber aquela alteração que muda a mensagem, ok? É isso que você vai procurar. Vamos lá, dá uma olhadinha aí, um minutinho para pensar. Eu acho que é a letra E. Hum, por que que é a letra E? Fala para mim. Porque, ó, frente às agruras do dia a dia, buscar a felicidade e a paz também pode levar em uma pílula uma pessoa bem mais perto da morte, em uma pílula. Sim. Olha só, tá vendo, gente? Muito bem, de duas questões você acertou as duas, hein? É Amém. a letra E mesmo, muito bem, ótimo. É, essa daí, eu digo que é mais uma questão de concentração. Uhum. Percebe que perceber se está falando a mesma coisa? A letra E vai dizer assim, ó, muda a ordem, não é por isso que está errado. Mas o que ela diz? Frente às agruras do dia a dia, buscar a felicidade e a paz pode. Pensa o seguinte: se você tirar em uma pílula que está entre vírgulas, via de regra, deveria não fazer diferença. Quando uma expressão está entre vírgulas, se você tira, ela não faz diferença. E essa daqui, se a gente lê sem o em uma pílula, olha só. Frente às agruras do dia a dia, buscar a felicidade e a paz também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Buscar a felicidade e a paz também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Não é isso que está querendo dizer. E aí, também pode levar em uma pílula. Vamos colocar, né, então, a expressão. Dá a entender
também pode levar em uma pílula, quer dizer que também pode levar em outras situações, com outras coisas. E não é buscar a felicidade que vai levar a pessoa à morte, mas sim buscar, fazendo isso no remédio. Então, dá a impressão que na última, o remédio é uma das possíveis causas, mas que o problema maior seria buscar a felicidade e a paz. Buscar a felicidade e a paz também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Tá completamente errado, tá? A questão da frase é você resumir a busca da felicidade e da paz em uma pílula. Você pode voltar nas outras e vai estar especificando que é buscar a felicidade e a paz através da pílula. E a letra E descarta essa possibilidade. Pode ter a pílula ou não. Buscar a felicidade e a paz é que vai te levar bem mais perto da morte. Tá? Então essa que é a questão. Ó. Letra A, buscar a paz e a felicidade em uma pílula frente às agruras. Tá? Então já está especificando que é em uma pílula. Buscar em uma pílula a felicidade e a paz, letra B, né? Também está especificando que é em uma pílula. Letra C, buscar a felicidade e a paz em uma pílula, está especificando que é a partir da pílula. Letra D, buscar a felicidade e a paz em uma pílula, também está especificando que é uma pílula. A letra E deixa a pílula como uma possibilidade, pode nem ser com a pílula. Ó, frente às agruras do dia a dia, buscar a felicidade e a paz também pode levar em uma pílula a pessoa bem mais perto da morte. Também pode levar em uma pílula. Tá? Então, esse que é o erro que está na frase. Tá bom, gente? Depois, tem essa questão aqui, que o texto é bem maior. Eu vou fazer o seguinte, para a gente responder a ela, eu vou passar para o outro tópico, e aí a gente volta, porque pelo menos a gente já tem esses, essas dicas para quando estiver lendo o texto, tá bom? Olha só, quando você for ler um texto, o que você vai fazer? Você só vai ler? Não. Você vai, primeiro, grifar palavras-chave. Você não vai grifar o texto todo, um parágrafo todo, são só algumas palavras, tá? Que tipo de palavra que você grifa? Nome próprio, quando for importante para compreender o texto. Data, às vezes, ó, pensa numa prova, num texto que é mais histórico, que ele está se referindo a um acontecimento. Grifar a data dá para você uma referência de temporalidade, né? Outra coisa, conectores lógicos. O que são conectores lógicos? São aqueles que atribuem um sentido entre um parágrafo e outro, ou entre uma ideia e outra. Por exemplo, portanto, contudo, entretanto, por isso. Por que é importante grifar? Para você perceber, ó, portanto, dá a ideia de uma conclusão. Contudo, já dá uma ideia de oposição. A gente vai ver depois, quando vir as conjunções. Entretanto, também, né? Então, são palavras muito importantes para a gente entender o que a pessoa está querendo dizer. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Gente, se tiver dúvida, vocês falem, hein? Eles são indicativos de mudança de pensamento, ou então de conclusão, ou de contraste. É muito importante grifar essas palavras para você não perder o raciocínio. Também grifar termos técnicos ou termos específicos, palavras que definem conceitos importantes para o texto, né? Ó, coloquei aqui. O texto menciona que, no entanto, o aumento do uso da tecnologia também trouxe novos desafios. É um exemplo tirado de um texto, né? O que o autor sugere com essa afirmação? Quando a gente grifa, no entanto, dá para perceber que antes falou uma coisa e agora vai falar uma coisa diferente. O texto menciona que, no entanto, o aumento do uso da tecnologia também trouxe novos desafios. O que o autor sugere com essa afirmação? Grifar, no entanto, dá a ideia para a gente que vai falar uma coisa oposta, então a gente já fica mais ligado.
tá? Depois, identificar ideia principal e ideia secundária do texto. Como que isso acontece? Introdução e conclusão. Muitas vezes a ideia principal é apresentada no início do texto e resumida no final. Então a ideia principal é aquela que aparece no começo do texto e no final. Já as ideias secundárias são aquelas que aparecem no meio do texto para reforçar o que está sendo falado no início e no fim. Ok? Outra coisa, repetição de temas ou termos, ou palavras, né? Palavras ou ideias que se repetem geralmente indicam o foco do autor. Então, se uma palavra aparece muito, você já sabe que aquela palavra é importante. Você vai grifar também. Você entendeu? O que que você vai pensar sobre isso, né? Qual que é a tese defendida pelo autor? Qual que é o problema e qual que é a solução que ele está dando? Ok? Vamos lá, ó. E aí uma dica que eu coloquei aqui. Identifique a ideia principal, geralmente exposta na introdução, e reforçada na conclusão. Tá? Vamos lá, gente. Vamos voltar para aquele texto para fazer, né, para responder a questão. Vocês veem o tamanho do texto que você tem que ler para responder a uma questão só. Ó, bem grande. Isso daqui é da FGV, né? Então, a gente pode pegar coisas assim. Vamos lá. A pergunta é: a respeito do texto, analise os itens a seguir. O texto aponta para uma imagem positiva dos vocábulos invasão e bárbara, que compõem o título. Imagem positiva, ó, já vou grifar aqui. Ao abordar o tema da educação, sustenta a necessidade urgente de reformulação da escola, ó, necessidade urgente de reformulação da escola e das academias, para desconstruírem sua noção de centros produtores de saber, reformular as escolas e academias para desconstruir a noção de centros produtores de saber. E três, pode-se afirmar que a fala do professor no contexto contemporâneo agrega uma ampliação de sentido da fala de Paulo Freire. Ampliação de sentido da fala de Paulo Freire. Tem que ler o texto, né? Não tem como saber. Vamos lá. A invasão bárbara. A palavra bárbaro provém do grego antigo e significa não grego. Era como os gregos designavam os estrangeiros e os povos cuja língua materna não era a sua. Porém, agora aqui está. Né? Porém, foi no Império Romano que a expressão passou a ser usada com a conotação de não romano ou incivilizado. Então, antes no grego era não grego, mas depois do Império Romano, não civilizado, nem civilizado. O preconceito em relação aos povos que não compartilhavam os mesmos hábitos e costumes é natural dos habitantes dos grandes centros econômicos, sociais e culturais. Atualmente, gente, saiu tudo da configuração. Atualmente, uma das acepções da expressão bárbaro equivale a não civilizado, brutal e cruel. Olha, então está falando muito de bárbaro, né? Então, atualmente, equivale a não civilizado, brutal ou cruel. Vou grifar aqui. No uso informal, bárbaro, está repetindo, né? Também qualifica pessoas ou coisas com atributos positivos. Ó, já falou lá. Será que coisas positivas? Ah, vamos. Tá bom, vamos lá. Atributos positivos. Muito bonito, ótimo, muito afável, compreensivo. Uma ideia muito interessante, segundo o dicionário Wise. Olha, então, bárbaro, nossa, isso é bárbaro, uma coisa positiva, né? Como é muito bonito, é ótimo, é maravilhoso. Eu creio que ainda é uma questão civilizatória. Ó, eu creio que ainda é uma questão civilizatória. Então, ele está falando, parece que ele está concordando com o de cima. Não que seja bom, mas sim, né, cruel, aliás, não grego, não romano, né? Ou seja, o mundo está em transformação. Tudo está se modificando de forma rápida. Não seria diferente no âmbito da educação. Uma fala importante do professor Gumercindo de Andrade, da Rede Pública de Ensino, nos faz pensar. Ele diz, inspirado em Paulo Freire, que o professor hoje não vai mais partir do pedagógico para o mundo real.
Ele vai partir do mundo real para o pedagógico. Olha, então, Paulo Freire, né? Ó, ele diz inspirado em Paulo Freire, quer dizer, ele não está repetindo, ele está inspirando-se em Paulo Freire. O professor hoje não vai partir do pedagógico para o real, ele vai partir do real para o pedagógico. E quem conhece Paulo Freire, realmente era isso que ele, né, dizia. Isso significa que a escola começa a se alimentar da inteligência coletiva que emerge da rede, uma revolução não televisionada que rompe os muros da educação. Na verdade, essa barreira, que barreira que ele está falando? Ó, isso significa que a escola começa a alimentar a inteligência coletiva que emerge da rede, uma revolução não televisionada que rompe os muros da educação. Ó, esses muros, né? Os muros da educação. Ó, essa barreira já foi destruída. E aí, um exemplo dele, né? Os limites que separam nossas conversações parecem um muro de Berlim hoje, mas eles realmente são apenas uma amargura. Nós sabemos que eles cairão. Nós iremos trabalhar de ambos os lados para derrubá-los. As conversações em rede podem parecer confusas, podem soar confusas, mas nós estamos nos organizando mais rápido que eles. Nós temos ferramentas melhores, novas ideias, nada de regras para nos fazer mais lentos. E aí tem um, né? Porque tem depois do número um. É onde apareceu, né? Aqui embaixo, deixa eu mostrar. Tem de onde foi tirado. Manifesto Clue Train. Clue Train. Voltando aqui. Independente de queremos ou não, a cultura de rede está rompendo as sólidas estruturas concretadas desde a modernidade. Não podemos mais explicar o mundo a partir da ótica cartesiana. Descartes não dá mais conta de atender à complexidade do caos. As relações em rede formam multidões que atuam sem controle central na concretude de um outro paradigma. Ninguém sabe aonde essa transformação vai chegar, mas sabemos que nada será como antes. O que a gente pode grifar aqui? Olha, conversações em rede, né? Podem parecer confusas, mas estamos nos organizando, ó. Mas nós estamos nos organizando mais rápido que eles. Então, se elas podem parecer confusas, então elas não vão ficar confusas. Nós temos ferramentas melhores, novas ideias, né? Gente, eu estou lendo do jeito que a gente precisa pensar para responder ali embaixo, né? Independente de queremos ou não, a cultura de rede está rompendo as sólidas estruturas concretadas desde a modernidade. Olha, então, tem um jeito de pensar, como Descartes, se a gente conhecer Descartes, ele divide o mundo, né? O pensamento cartesiano é uma coisa muito ou é ou não é, ou é certo ou não é certo, e aqui eles estão dizendo assim, não é mais desse jeito, a gente tem uma riqueza de pensamentos que vai além desse ou é ou não é, né? Vamos lá. Relembremos Pierre Levy. Ainda que as pessoas aprendam em suas experiências profissionais e sociais, ainda que a escola e a universidade estejam perdendo progressivamente seu monopólio de criação e transmissão do conhecimento, os sistemas de ensino públicos podem ao menos dar-se por nova missão, a de orientar os percursos individuais no saber e contribuir para o conhecimento do conjunto de know-how das pessoas, inclusive os saberes não acadêmicos. Olha, o que é importante aqui? Os sistemas de ensino públicos podem dar-se, ao menos por nova missão, quer dizer, uma coisa que eles vão fazer, a de orientar os percursos individuais. O que é orientar os percursos individuais? Qual que é a questão aí? A escola não vai falar o que é certo e o que é errado, ela só vai orientar a pessoa para reconhecer, né, um conjunto de know-how, quer dizer, de conhecimento que as pessoas já trazem consigo. A escola vai acrescentar isso, ela não vai tirar o que a criança já sabe, ela vai acrescentar ao conhecimento anterior da criança, inclusive saberes não acadêmicos.
As ferramentas do cyberespaço permitem considerar amplos sistemas de testes automatizados, acessíveis a todo momento, e redes de transação entre a oferta e a demanda de competência. Quer dizer, a gente pode pesquisar até, né, na internet, em algum lugar assim, a gente tem redes de conhecimento. Então, não, o livro didático, o livro, né, não é a única ferramenta de pesquisa. Então, a gente, que está dizendo aí, a gente não precisa ter tudo na cabeça, a gente tem conteúdo fora, né, e a escola vai mais ensinar a aprender do que ensinar, somente, né? Cadê? Ao organizar a comunicação entre empregadores, indivíduos e recursos de aprendizado de todas as ordens, as universidades do futuro estariam contribuindo para a animação de uma nova economia do conhecimento. Olha, o que é economia do conhecimento? Não é economia de dinheiro, né? Mas é como a gente trabalha com conhecimento. Isso que, né, economia nesse sentido. Esta é a hora de fomentar incertezas. Fomentar incertezas. Pois, olha, pois incertezas trazem nas entrelinhas uma descoberta. Ó, quando você não tem certeza das coisas, é que você vai buscar a busca pelo aprendizado. Isso tudo é bárbaro. Olha, aqui já tem coisa que ele está falando. Isso tudo é bárbaro. Gente, vocês acham que ele está falando negativamente ou positivamente sobre a palavra bárbaro? É positivamente, né? Isso tudo é bárbaro, isso é muito bom. Somos estrangeiros no nosso próprio mundo, imigrantes do conhecimento. Somos aqueles que atingem seus objetivos com trabalho e resiliência. É certo que venceremos. Somos a invasão bárbara. Olha só de onde vem o título, né? Somos a invasão bárbara. Vamos lá então. Agora vamos reler aqui, né? O texto aponta para uma imagem positiva dos vocábulos invasão e bárbara que compõem o título. O que você acha? É positivo? É Eu positivo. acho que sim. Ele fala, somos a invasão bárbara. Por quê? Bárbaro no sentido de ser estrangeiro do conhecimento, né? Sim. 2. Ao abordar o tema da educação, sustenta a necessidade urgente de reformulação das escolas e das academias para desconstruírem sua noção de centros produtores de saber. Ele diz isso? Assim, ele quer dizer isso? Que a escola e as universidades, a academia, né? Não é academia de ginástica, né? A academia é a universidade. Tem que repensar, desconstruir a noção de que somente lá que a pessoa vai aprender. Posso mostrar? É isso que ele fala, né? No texto, olha, voltando aqui, olha o que ele fala, ó, nova missão de orientar, né? Porque a gente tem acesso ao conhecimento em muitos lugares. Então, olha, é hora de fomentar incertezas, né? E ele fala que a economia do conhecimento, lidar com conhecimento não vai mais ser igual que era antes, que é diferente. Agora, mesmo a universidade tem que ensinar a pesquisar e não somente ensinar conteúdo. E número 3, pode-se afirmar que a fala do professor no contexto contemporâneo agrega uma ampliação de sentido da fala de Paulo Freire? Está ampliando o sentido da fala de Paulo Freire? Acho que Olha, sim. ele fala que, baseando-se em Paulo Freire, né? Cadê? Cadê, gente? Aqui, ó. Ele diz, inspirado em Paulo Freire, que o professor hoje não vai mais partir do pedagógico para o mundo real, vai partir do real para o pedagógico. A escola começa a se alimentar de inteligência coletiva e emerge da rede. Então, tá vendo? Ele está inspirado em Paulo Freire, aumentando o que Paulo Freire disse, né? Ampliando o sentido da fala de Paulo Freire, porque o Paulo Freire não falava da internet, né? Não tinha naquela época que ele escreveu, né? Então está ampliando. Então, todas estão corretas. Vamos dar uma olhadinha. Letra A, B, C, D ou E? Qual que é a resposta correta? Eu respondi
A letra E. Aí, muito bem, ó, a letra E que está correta. Isso, tá vendo? Muito bem. Todas estão corretas. Ótimo, perfeito. Estamos acertando tudo, hein? Olha que legal, muito bem. Vamos lá então, gente. Alguma dúvida? Deixa eu só olhar para vocês. Alguma dúvida nesse primeiro tópico? Olha, eu falei que a gente ia até às 8h15, mais ou menos. A gente está quase, aí, talvez passem uns 5 minutinhos, né? Até aqui, tá tudo certinho? Tudo beleza? Tem alguma dúvida? Com o senhor explicando, dá para entender, mas o negócio que na hora da prova bate um nervosismo. Ah, então, olha, eu posso te falar uma coisa? Quando a gente faz o curso, eu posso dizer que metade é conhecimento, metade é conteúdo. Mas a outra metade é saber como responder. E quando a gente aprende a responder, vamos dizer assim, a gente chega na prova mais tranquilo. E você vai ver que respondendo questões, você vai até ouvir a minha voz. É como se eu estivesse lendo ali com você. Muitos alunos falam depois dos preparatórios: ah, quando eu fui fazer a prova, parecia que eu via sua voz ali. Tem aluno que a gente encontra, né? Ou então vai responder algum exercício em casa: ah, eu já fiz exercício, parece que eu ouvia a sua voz falando e é normal. Então, assim, a gente está se preparando, a gente está fazendo, você vai ver que vai chegar lá, vai ficar muito mais tranquilo, é muito mais fácil do que, né, pegar de primeira. Mas você vê que você já acertou fazendo as perguntas, né? Então, é só a gente tirar as dúvidas e ir lapidando aí como ler, como interpretar, os macetezinhos que tem, onde a gente não pode errar, né? Coisinhas minuciosas, porque, ó, vou falar uma coisa, às vezes uma, duas questões tiram a gente do concurso, sabia? Então, uma, duas questões que a gente podia ter errado, mas acertou, já vale o concurso todo, tá? Eu falo por experiência, viu, gente? Vamos lá. Estruturação do texto e dos parágrafos. Então, vamos pensar o seguinte: tipologia textual, estrutura do texto. Lá no conteúdo, no edital, está pedindo estrutura de texto e de parágrafo. Quando a gente fala em estrutura de texto, está falando em tipologia textual e gênero discursivo, gênero de texto, gênero do discurso. Gênero textual também você pode encontrar. Qual é a diferença? Coisa muito simples. Tipologia textual, quando a gente fala disso, tipo de texto, está falando em narração, descrição, dissertação, injunção, exposição. Pode ser que eles coloquem uma pergunta, como que isso pode cair? O texto é predominantemente narrativo. O texto é predominantemente dissertativo. O texto é narrativo, mas que faz um relato. E aí, como que você vai saber? Você tem que saber a base de cada tipo para saber se aquilo que eles estão afirmando está certo ou está errado. É difícil? Não é difícil. A maioria de nós já estudou na escola narração, descrição, dissertação. Mas hoje em dia a gente também fala em injunção e exposição. Como você sabe que um texto é narrativo? É só observar. Tem os elementos da narração? Quais são os elementos da narração? Ele conta uma história. Se ele conta uma história, ele tem que ter o enredo, né? A história em si, personagens. Aí você fala, tem personagens? Tem as ações acontecendo? Tem lugar? Tem narrador? Tem história que não tem narrador? Ok, mas é só feita por diálogo. É difícil, né? Aí você vai saber. Tem os diálogos? Tem travessão ou tem aspas? Né? Tá falando um narrador falando o que alguém falou, né? Se tiver, é narração. Se não tiver, não é narração. Descrição.
O que que é uma descrição? É quando as palavras ajudam a gente a imaginar a coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um objeto. Isso é descrição, ok? Dissertação. Dissertação é defender uma ideia. A dissertação, ela pode citar um, um, um acontecimento histórico, ela pode fazer uma relação de causa e efeito. O importante é, tem o posicionamento do autor. Ela pode citar uma opinião. É difícil citar opinião, né? Muitas vezes tem outros mecanismos né, mais ricos para defender uma ideia. Mas pode ter também, né? Mas a base vai ter um assunto e a pessoa está defendendo uma ideia sobre aquele assunto. É uma dissertação. A injunção, um texto injuntivo, você pode também encontrar com linguagem apelativa, é a mesma coisa. Texto injuntivo, ele dá instrução, dá uma ordem, dá um conselho, faz um pedido. Por exemplo, textos injuntivos. Você pega lá uma receita culinária, tem uma parte que vai expor quais são os ingredientes, mas depois vai fazer assim, ó. Por exemplo, separe a clara da gema, misture a gema com açúcar e manteiga, bata até formar um creme fofo e clarinho, né? Quem gosta de cozinhar sabe que é o início de uma receita de bolo, né? Isso é uma instrução, é um texto injuntivo, tá? Manual de instruções também, ok? É uma injunção. E tem textos que são expositivos. O que que é um texto expositivo? Ele expõe. Expõe o quê? Informação. Mas ele não tem a intenção de defender ideias. É só para expor, tá? Até eu coloquei aqui embaixo. Qual é a diferença, né, entre exposição e dissertação? A exposição é o fato. Na dissertação, tem sempre uma opinião. O autor está defendendo uma opinião, um ponto de vista. Então, se está expondo um fato para defender uma opinião, vai ser uma dissertação. Se apenas está expondo fatos, é uma exposição. Tá? Por exemplo, agora eu estou dando aula. Eu não estou falando da minha opinião sobre as coisas, eu estou expondo fatos. A aula expositiva, né? A aula é de caráter expositivo. Entender? Ok? Ó, veja que um texto pode expor fatos com o intuito de defender uma ideia. Nesse caso, o que prevalece é a dissertação. Tá? Isso, gente, é tipologia textual. Agora, nós temos gêneros de texto. O gênero de texto, vamos dizer assim, é tudo isso que a gente tem na tipologia textual, mas aplicado no dia a dia. São os textos que nós temos na prática. Olha, são as diferentes formas de texto que usamos no dia a dia. Podem apresentar mais de uma tipologia e possuem características como. Não, Eric, espera um pouquinho. Como pode ter mais de uma tipologia? Um texto pode ter uma descrição e uma dissertação. Ele pode ter uma narração e uma dissertação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Romance, um livro de história. Romance. O romance não tem só narração. Tem hora que ele descreve o corpo da pessoa, ele descreve o ambiente, ele descreve o que a pessoa fez. Isso é uma narração com uma descrição, tá bom? É uma narração com uma descrição. E pode ter outros também. Olha, características do gênero de texto. A estrutura do gênero. Eu falei um romance. O que que é um romance? É um texto narrativo. Tem alguém quer falar? Pode falar. Se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Pode interromper, que eu não ligo, não. Ó, é um texto narrativo que tem muitos personagens, tem muitos lugares, o tempo é maior. É diferente de uma novela, por exemplo. A novela tem um pouco menos personagens, tem menos páginas, também é narrativo.
mas tem um pouco menos de lugares. A novela é um pouco maior do que o conto. O conto tem menos páginas. Um conto vai de 3, 5 páginas até umas 15 páginas no máximo. Uma novela vai de umas 20 páginas até umas 70 páginas, 50, 70 páginas. Já um romance é acima disso, de 70 e aí vai, né? Eu já li livros de mais de 1.000 páginas. É romance. Uma receita. Receita culinária tem uma estrutura. Ingredientes, forma de preparo. Bilhete, até um bilhete, né? Tem uma estrutura do bilhete, tá? Além da estrutura, tem uma linguagem. Em relação à linguagem, a gente vai falar se é formal, se é informal, se é padrão, se é não padrão, ok? Depois a gente vai falar sobre isso. Público-alvo. Um gênero de texto sempre tem um público-alvo. Público-alvo de uma embalagem não é o mesmo público-alvo de um programa infantil. Pode ser que seja, mas não, né? Não tem muitas vezes o mesmo público-alvo. Cada gênero tem um público específico. Função social, para que serve aquele gênero de texto? Por exemplo, para que serve, como eu falei, embalagem, né? Para que serve uma embalagem? Serve para isso, isso, isso. Para que serve deixa eu ver, um gênero de internet? Para que serve um e-mail? Para que serve uma mensagem uma mensagem instantânea, como se fosse de WhatsApp, né? Enfim, para que serve uma manchete? Cada um tem uma função. E o suporte, vocês já ouviram falar isso quando se fala em texto? Suporte de texto? Já ouviram? Acho que não, né? O que é suporte? Suporte é onde o texto vai aparecer. Por exemplo, manchete. Manchete é o título de uma reportagem, de uma notícia. Então, o suporte vai ser página de revista, página de jornal, ou então pode ser uma web página, né? Uma página da web, da internet. Um, como fala? Ih, fugiu agora. A tabela nutricional. Onde aparece a tabela nutricional? Aparece em uma embalagem. Quando você compra um produto alimentício, tem lá os valores nutricionais. Na embalagem. A embalagem é o suporte. Entenderam? Então, depois a gente vai comentando mais sobre isso. Exemplos de gêneros de texto: romance, série. Tem gente, muita gente, né, que gosta de assistir as séries. Bilhete, mensagem instantânea, telejornal, notícia, reportagem, classificado, receita culinária, legenda de foto. Você tem lá a rede social, tem a legenda, né, alguma coisinha, alguma mensagem sobre aquela foto. Foto de perfil, capa de livro. E aí, gente, ó, inúmeros exemplos de gêneros de texto, ok? Já tinham ouvido falar sobre gênero de texto? Sabiam sobre isso? Ou não? Fala para mim. Sim. Já ouviram falar? Ah, que bom, que bom. Ó, e agora, vamos falar da estrutura do parágrafo. A gente estuda a estrutura do parágrafo muito quando estuda redação. Mas como nós estamos falando hoje de interpretação de texto, é importante saber a estrutura do parágrafo, porque você vai ler parágrafos com outro olhar a partir de agora, viu? É muito mais fácil interpretar um texto quando você conhece a estrutura do parágrafo. O parágrafo, gente, principalmente o parágrafo dissertativo, vamos focar no dissertativo. Ele tem uma estrutura que também consiste de introdução, desenvolvimento e conclusão. O Eric, eu pensei que fosse texto que tivesse introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, o parágrafo também tem. O parágrafo tem uma introdução que é chamada de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a primeira frase do parágrafo e é aquela que vai apresentar a ideia principal do parágrafo. Já sabia disso? A primeira frase do parágrafo é o que o parágrafo quer dizer. É, muito entre aspas, um resumo do parágrafo.
Depois você vai ter uma segunda frase, que é o desenvolvimento, que é o quê? A explicação ou explanação do tópico frasal. Pode ser uma exemplificação, enfim, vai falar alguma coisa da primeira frase, que é a ideia central. E, por fim, a conclusão. Aí eu posso dizer que alguns parágrafos não têm uma conclusão mais específica. Tem parágrafo que tem duas frases só, não tem problema. Mas quando tiver uma terceira, a conclusão é onde ocorre o arremate, né, a retomada da ideia central para encerrar aquele assunto. E por isso que a gente fala assim, quando que muda de parágrafo? Quando muda o assunto. E o assunto é o tópico frasal, que é a primeira frase do parágrafo. Tá ok? Olha só, o parágrafo tem como característica principal representar uma unidade ou parte de um texto. Ele se estrutura por meio de tópicos frasais, contendo a ideia central do texto, seguido pelos demais períodos com as devidas informações, argumentos, etc., que complementam e acrescentam-se ao ponto central. Tá? Vamos lá. Até aqui, gente. Quem quer perguntar? Quem quer falar? Fala para mim. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo ou não? Tá tudo tranquilo? Ah, então tá bom. Show de bola. Vamos lá. Então vamos fazer mais uma questão. Olha, também é um texto grande. Meu Deus, parece que a FGV às vezes pega no pé das pessoas. Para que serve um texto tão grande desse? Ah, olha, eu acho que para muita coisa, inclusive para cansar o peão. É às vezes um momento que você está ali cansado, que você distrai um pouquinho, você já começa a não pensar muito bem. Falando nisso, antes até da gente fazer a leitura, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se eu já disse em algum momento, lá, quando a gente fez o curso, mas quem não fez o anterior, né? Uma coisa muito importante. Vai chegar uma hora que você vai estar cansado. Primeira coisa que você tem que pensar, postura. Nunca senta de qualquer maneira na cadeira. Sabe quando a gente senta e vai se acomodando as pernas assim? E você tensiona o pescoço, aí você começa a não respirar direito. Outra coisa, tá, de alguma forma você cansou, o que você faz? Pede para sair um pouquinho da sala, vai andar um pouquinho, sai daquilo. Principalmente quando você fez perguntas muito difíceis, dá uma andadinha, tá? É, se, se você não tiver muita vergonha, eu não tenho vergonha não, mas se você não tiver muita vergonha, vá até o banheiro, faz um alongamento, pode ser no corredor, mas no banheiro é mais privado, né? Faz um alongamento, faz umas, né? No decorrer das aulas, eu quero comentar sobre como a gente fazer uns exercícios, né? E até aproveitando a minha parte da psicologia, mais para frente, né? Para quem não sabe, eu sou psicólogo também. Eu quero dar algumas dicas, né, no decorrer das aulas, de como a gente se prepara bem para chegar no dia do concurso, a gente está lá pronto e com a mente afiadíssima para dar o nosso melhor, porque às vezes a gente sabe o conteúdo, mas no dia acontece alguma coisa, entre aspas, né, alguma coisa, que a gente já sabe o que pode acontecer, mas acontece alguma coisa que você ou dá um branco, ou não se concentra direito, acontece qualquer coisa, né, infortúnio, você, eu sabia, olha, marquei bobeira, marquei errado no gabarito, ou enfim, eu quero dar essas dicas, gente, claro, não só de uma vez, mas no decorrer das aulas, mas para chegar lá no fim, você falar, Eric, ó, suas aulas foram maravilhosas, tanto conteúdo de português quanto conteúdo de preparação, né, individual mesmo, e aí lá a gente vai conseguir acertar tudo, gabaritar essa prova, porque eu estou dando aula para vocês aqui para gabaritar a prova, hein? Não é para, errei só uma de português, não, é para errar nenhuma, é para acertar tudo. Vamos lá então, que o tempo urge, essa Sapucaí é grande. Número 1, então vamos ler primeiro a pergunta, lembrando, né? O Brasil tem feito grandes progressos em matéria de meio ambiente. Reduziu a extração ilegal de madeira, tem uma política ambiental severa e um sistema de alto nível
para controlar esta política, mas ainda desmata uma área equivalente ao território de Israel a cada 4 anos. Em relação ao primeiro período, o segundo período desse segmento inicial do texto tem a função global de, ok, vamos lá, em relação ao primeiro período, o segundo período tem qual função? Mostrar progressos e deficiências, exemplificar medidas tomadas pelo governo, resumir as medidas ambientais, retificar uma ideia, enumerar todas as medidas tomadas pelo governo. Vamos ter que ler, né? Vamos lá. Eu sei que parece que a gente pode ler só isso daqui e acertar, mas eu prefiro que a gente, né, consiga fazer sem dúvida. Então vamos ler. O Brasil, ó, desmatamento no Brasil. O Brasil tem feito grandes progressos em matéria de meio ambiente. Esse é o tópico frasal, é a primeira frase, né? E aí ele vai, como fala? Ele vai, ó, reduziu a extração, parece que ele está exemplificando, né? Tem feito grandes progressos. Que progressos foram esses? Reduziu a extração ilegal de madeira, tem uma política ambiental severa e um sistema de alto nível para controlar esta política, mas ainda desmata uma área equivalente ao território de Israel a cada 4 anos. Ah, e Eric, percebi então que era o primeiro parágrafo do texto, que a gente não sabia até então, né? Ler o primeiro, a pergunta é o primeiro parágrafo, então a gente não vai precisar do restante do texto para responder. Ok, agora sim a gente volta lá. Aí você fala assim, Eric, o que é o primeiro período? O primeiro período é a primeira frase. Entenderam? Olha, a palavra técnica, né? Em relação ao primeiro período é a primeira frase. A segunda frase, que ele só tem 2 frases. A segunda frase desse segmento tem a função de quê? Vamos voltar. Reduziu a extração de madeira, tem uma política ambiental severa, quer dizer, né? É sério o negócio, um sistema de alto nível para controlar a política, mas olha o que está falando. É o oposto, né? Ainda desmata uma área equivalente a Israel a cada 4 anos. Tá. Então, em relação ao primeiro período, o segundo tem a função de quê? Mostrar progressos e deficiências na política ambiental do Brasil? Progressos e deficiências? Olha, ele fez um progresso, reduziu e não sei o quê, mas tem uma deficiência, ainda desmata. Parece que é a letra A. Você vai colocar a letra A e sair correndo? Não. Faz uma bolinha, faz um sinalzinho ali do lado. Beleza, vamos lá. Exemplificar medidas tomadas pelo governo na área ambiental para valorizá-lo politicamente. Exemplificar. Tem algum exemplo de medida que o Brasil tomou? Ó, reduziu a extração é uma medida? Reduzir a extração é um resultado, não é medida. Medida, por exemplo, aplicou a lei, fiscalizou mais. Isso daqui não é uma medida, isso daqui é uma consequência da medida dele. Isso, e desmata uma área equivalente, também não é medida, não. Resumir as medidas ambientais do governo, explicando em detalhe, não explica em detalhe, não fala o que fez. Retificar, o que é retificar? Retificar é consertar, tá? Retificar uma falsa ideia que pode ter sido criada no período anterior. Opa, pera lá. Que falsa ideia que foi criada? Tem feito grandes progressos. Ué, ele está retificando, está corrigindo? Não, não é uma falsa ideia. Ó, tem grandes progressos, embora ele ainda, né, tenha desmatamento. Então não é retificar, é uma falsa ideia. Enumerar todas as medidas tomadas pelo governo na área ambiental? Também não. Aqui não tem as medidas. Eu falei que é o resultado. Então, a única que pode dar certo, qual que é? É a letra A, né? Mostrar progressos e deficiências na política ambiental do Brasil. Ó, um progresso que ele conseguiu, reduziu, né? Tem uma política ambiental severa e tal, mas ainda desmata, é deficiência ainda, tá bom? É difícil, gente?
É fácil, né? Vamos fazer mais essa? Olha, vamos fazer mais uma. Dá tempo, né? Vamos lá. Reduziu a extração ilegal de madeira, tem uma política ambiental severa e um sistema de alto nível para controlar esta política, mas ainda desmata uma área equivalente ao território de Israel a cada 4 anos. Ok. Assinale a opção que indica a forma inadequada de reescrever esse segmento do texto por incorreção ou modificação de sentido. Incorreção, questão gramatical, a gente não estudou tudo ainda, né? Quer dizer, está começando hoje, ou modificação do sentido. Vamos ver. Às vezes, uma vírgula colocada no lugar errado, às vezes mudar, né, uma palavra de um lugar para o outro pode alterar, é isso que eles vão pedir, tá bom? Então não se preocupa com a questão inadequada, coisa assim, não que a gente vai perceber. Beleza. Vamos lá então. Letra A. Apesar de ter, ó, então, reduziu a extração ilegal, tem política ambiental severa, sistema de alto nível para controlar a política, mas ainda desmata uma área equivalente ao território de Israel. Ok. Apesar de ter reduzido a extração ilegal de madeira, tem uma política ambiental severa e um sistema de alto nível para controlar esta política. Ó, então, apesar de ter reduzido, tem uma política severa e um sistema de alto nível. É, porque apesar de. Mas ainda desmata uma área equivalente ao território de Israel a cada 4 anos. Letra B. Pois reduziu a extração ilegal de madeira, tem uma política ambiental severa e um sistema de alto nível para controlar essa política, mas ainda desmata uma área equivalente ao território de Israel a cada 4 anos. Aí você fala, Eric, já não estou entendendo. Calma, o que está acontecendo aí? Olha, será que poderia começar a frase com pois? Tem que voltar lá no texto, ó. Vamos lá. O Brasil tem feito grandes progressos em matéria de meio ambiente, pois reduziu a extração ilegal de madeira. Dá certo? Dá certo, ó. Quais foram esses grandes progressos? Aí vai falar, pois reduziu a extração ilegal de madeira. Tá, então não tá errado, tá certo sim. Letra C. Ainda que tenha reduzido a extração ilegal de madeira e instituído uma política ambiental severa, um sistema de alto nível para controlar essa política, ainda desmata uma área equivalente ao território de Israel a cada 4 anos. É, está dizendo a mesma coisa. Ainda que ele tenha todo esse progresso, mas ainda, né, olha, aqui, ó, mas ainda desmata. Ele tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Tá, ainda que tenha feito isso, ainda desmata. Sim, tá certo. Letra D. Embora tenha reduzido a extração ilegal de madeira, embora tenha reduzido a extração ilegal de madeira, tem uma política ambiental severa, um sistema de alto nível para controlar essa política, ainda desmata uma área equivalente ao território de Israel. Mesma coisa da letra C. Ainda que e embora são conjunções concessivas, são conjunções adverbiais concessivas. Então, dizem a mesma coisa, tá? Letra E. Reduziu a extração ilegal de madeira, tem uma política ambiental severa e um sistema de alto nível para controlar esta política. Ainda desmata, porém, uma área equivalente ao território de Israel a cada 4 anos. Mudou a mensagem? Mudou o que está falando lá no primeiro texto? Não mudou. Não mudou. Disse a mesma coisa. Fez isso, fez aquilo, porém, ainda desmata uma área equivalente, né? Porém, mesma coisa que mas. Só mudou de lugar. O mas vem aqui no início da frase, né? Ó, o porém está aqui. O mas vem no início da frase e o porém veio aqui, mas disse a mesmíssima coisa. Qual que é a única que não deu muito certo aqui, gente? A letra A, né? A letra A tem uma fala meio distorcida, ó, apesar de ter feito isso, mas ainda desmata, é muito incoerente, né? As conjunções aí estão se chocando, né? Então, a letra A vai ser o nosso gabarito, tá bom? Beleza, gente? Até aqui, alguma dúvida?
Quem quer perguntar alguma coisa? Eu senti mais dificuldade nessa última questão, entendeu? Que eu achei que fosse a letra E. A letra Por E? causa, Ah, só por causa do porém aí, sei lá, eu fiquei em sim. dúvida. Ó, você percebeu por que que essa tá certa? Depois que eu expliquei? Uhum, entendi. O porém, mesma coisa que mas, e só mudou de lugar. O restante está igualzinho. Agora, se a gente volta na letra A, olha, apesar de ter reduzido a extração ilegal de madeira, mas ainda desmata. Se tivesse tirado o mas, ficaria certo. Apesar de ter reduzido a extração ilegal de madeira, ainda desmata uma área equivalente ao território de Israel. Mas se colocou esse mas, o apesar de, ó, apesar de, ainda que, embora, dizem a mesma coisa, são conjunções possessivas. E aí ainda colocou o mas aqui. Você pode ver que a letra C e a letra D não tem o mas. Não tem nada que indique assim, ou uma ideia contrária, porque está chocando. Tem uma ideia de concessão e uma ideia de contrariedade aqui. Sabe, tá embolando, tá torcendo o negócio. A letra B, C, D e E estão certíssimas, tá? Não tem nada que está atravancando aí, está deixando atravancada a mensagem, tá bom? Olha, então, hoje que eu tinha planejado para nós é isso, deixa eu só parar a apresentação. Isso que eu tinha planejado para nós, que é, deixa eu colocar aqui, que é a interpretação de texto, que é algo muito importante para prova, né? Até para as outras matérias. Isso é importante para vocês terem uma noção de como interpretar os textos das outras. E outra coisa, vai cair também nessa prova conhecimento lógico. Eu não sou professor de lógica, né? Quer dizer, sou professor de lógica na área da filosofia, não da lógica matemática. Mas a lógica é puramente interpretação de texto. Então, com certeza, a gente não vai ver lógica aqui, mas vai ajudar muito a fazer essa parte de lógica. Falando nisso, uma dica que eu quero dar é pegar questões de lógica para fazer, né, para treinar para a prova, tá? E você vai ver que vai ter muita interpretação de texto. Hoje a gente não viu gramática, apesar, a partir das outras semanas. A gente vai ver gramática, vocês veem que gramática é meio pesada, mas é uma coisa que eu gosto, né? Uma coisa que eu, modéstia à parte, que eu domino gramática, né? E se tiverem dúvida, vocês vão trazendo nas próximas aulas ou até mandando no grupo lá que nós temos, tá? Pode mandar as dúvidas. Eu enviei uma prova, tentem fazer aquela prova durante a semana, e aí na aula que vem a gente vai fazer resolução de questões daquela prova e tirando as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E mais conteúdo seguindo lá o edital para a gente esgotar o que o edital pede, tá? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Não, não, só obrigada pela aula. Ah, imagina. E se tiverem alguém que não tenha ficado sabendo, quiserem convidar para participar, tá bom? Podem chamar que a gente está aqui para acolher quem vier, tá bom, gente? Depois Tá eu vou bom, mandar para o grupo essa, como eu falei que é uma aula experimental, é aberta, eu vou mandar esse link no grupo. Mas a partir das próximas aulas, eu vou deixar fechado e mandar só para quem está realmente fazendo parte do nosso grupo do curso, tá bom? tá bom. Então tá jóia, gente, ó, beijo no coração, deixa eu só parar a gravação aqui, e até a próxima, né, até a próxima semana, se tiverem qualquer dúvida é só contar comigo, tá bom? Tá Tchau, bom, então. tchau. Até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau.